Boa noite, irmãos. É sempre bom a gente poder estar aqui reunido. E graças a Deus vamos refrescar um pouquinho mais. É muito bom estarmos todos juntos para podermos estudar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E hoje, nesta oportunidade, nós vamos estar estudando um trecho ao qual está contido no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7. Mas só para a gente recordar, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, é o nosso conhecido Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa ali no capítulo 5, com Jesus nos trazendo as bem-aventuranças, as nossas felicidades futuras, a nossa consolação de que, se seguirmos o caminho, obteremos a felicidade. Segue-se também outros trechos conhecidos nossos do Evangelho, como o sal da terra, luz do mundo. Jesus coloca também ali das leis e dos profetas. Vem falando, nesses 3 capítulos, ele vem trazendo a síntese da sua doutrina, a síntese dos seus ensinamentos. No capítulo 6, ele nos traz a oração do Pai Nosso. E no capítulo 7, que é o que está o trecho que nós vamos estudar, ele começa ali falando da hipocrisia dos fariseus, dos falsos profetas. Ele fala também da condição da árvore. Uma árvore boa produz bons frutos. E ele termina nos trazendo a passagem a qual nós falamos, da casa edificada sobre a rocha, da condição a qual, se edificarmos o nosso espírito em valores morais, teremos firmeza para suportarmos as tempestades, as reveses da vida. E nesse intermeio, Jesus nos fala a passagem da porta estreita. A porta estreita, eu imagino que a maioria de nós já ouvimos falar desta condição. Só que quando a gente fala assim, a porta estreita, o estreito já fala assim, nossa, dá uma sensação de aperto, que a gente vai ter que fazer um sacrifício, que a gente vai ter que dar um jeitinho ali para poder passar. Mas o que seria essa porta, para iniciar o nosso entendimento? A porta é esse instrumento arquitetônico, como a gente visualiza ali, que está separando 2 ambientes. Nesse momento nós estamos no salão e a porta nos separa do jardim, da lanchonete. Então ela separa esses 2 ambientes, que, se ultrapassarmos, darmos vazão a outra circunstância, a outra situação, a qual a gente esteja primeiramente. Então a porta é esse passo de ultrapassarmos. Estreito é algo mais restrito, é algo mais apertado. O estreito é diferente do largo. A gente olha e fala assim, não, mas o largo é grande, é vasto, é fácil de passar. Uma porta grande daquela ali, a gente passa tranquilamente. Mas e quando a porta é pequenininha, mais apertada, a gente vai ter que fazer esforço. A gente vai ter que tentar para poder passar. E é nessa circunstância que Jesus traz os ensinamentos morais em cima dessa passagem da porta. Porque nós não estamos falando de uma porta física em si. Nós estamos falando do momento ao qual nós escolhemos. Porque Kardec vai trazer no capítulo 18, esse trecho da porta estreita, ele traz lá no capítulo 18, intitulado Muitos chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados quer dizer ali, né, que todos nós somos chamados. E que poucos de nós escolhemos estar com Jesus. Poucos de nós fazemos as escolhas necessárias para podermos seguir o caminho correto. Seguir ali, né, juntamente a lei divina,
sem pegar os atalhos, sem tentar pegar a porta larga. Ou, em algumas circunstâncias, muitos dos chamados somos nós. Porque se nós formos olhar diante da nossa vida, seja cotidiana, seja da nossa vida ao longo dos nossos anos, nós temos diversos chamados de Deus. Nós temos diversos chamados da espiritualidade. Nós somos chamados a todos os momentos a demonstrar e escolher os nossos caminhos. Deus nos concede o momento da escolha. E cabe a nós escolher o que seria estreito e o que seria largo. Então, próximo. Então, Jesus vai falar nessa passagem, ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, a porta estreita é mais difícil. A gente vai ter que fazer um esforço, um sacrifício. Aí Jesus fala assim, porque larga a que é grande, nos dá o caminho à perdição. Porque como a porta, né, ela nos transfere de um ambiente para outro, não é só a porta que designa a nossa escolha, mas também o caminho que nós vamos seguir. Porque a partir do momento que eu escolho a porta larga, eu estou escolhendo um caminho mais largo. E Jesus vem falando que esse caminho largo é o da perdição. Karl Schutter, na explicação desse trecho, ele vem falando, vem lembrando que a porta larga é a porta da morte. Mas não seria no sentido morte física, literal da palavra. Ele vem falando ali do sentido espiritual, a qual nós nos colocamos. A perdição em si é quando nós nos perdemos de nós mesmos. Quando nós nos perdemos do que é realmente os valores. Quando nós nos perdemos no caminho e nos afastamos de Deus. É a perdição quando nós nos perdemos no nosso orgulho, nas nossas vaidades, na nossa ingratidão, no nosso egoísmo. E assim a gente escolhe o caminho mais vasto, porque ali está todo mundo. A maioria vai. A maioria opta pela porta mais larga. Imagina o quanto que é difícil, porque é a perdição de nós mesmos. E para que eu volte ao caminho estreito, eu preciso recuperar a mim mesmo. Eu preciso fazer um esforço para mudar. E quantos de nós estamos aptos, estamos desejosos de retirar de nós os nossos vícios ainda, as nossas mazelas, as quais nós nos perdemos, para nos adaptarmos ao que é estreito, ao que é mais retido. Nessa passagem, uma metáfora, algo que possa nos designar o que seria essa porta larga e essa porta estreita. Imaginemos nós quando nós vamos viajar. Quando nós vamos viajar, a gente tem direito a uma mala de 10 quilos. Aquela mala de 10 quilos a gente pode levar. A gente entra no avião com ela. Mas eu, na rebeldia, eu falo assim, não, ninguém vai pesar a minha mala, não. Ninguém vai ver. Eu vou lá e coloco 15 quilos na minha mala. Na hora que eu vou tentar entrar no avião, o que acontece? Eu sou barrada. Porque eu estou excedendo. Eu não consigo passar na porta estreita. Porque há muito mais do que eu necessário. Mas se eu carregar 10 quilos, eu consigo passar. Então, a porta larga é fácil quando a gente está carregando o supérfluo, quando a gente está carregando os nossos excessos.
os nossos excessos, os nossos vícios, a gente passa pela porta larga, tranquilamente. Mas para passar na estreita, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. Para conseguir passar no que é estreito, a gente vai ter que ir reformando, aperfeiçoando, nos melhorando, esforçando para caber. A porta estreita é leveza, a porta larga é peso. É muito fácil nós caminharmos com os nossos pesos. O caminho da perdição, a gente vai vivendo e não pensa, não tem um despertamento espiritual. Nós não buscamos os nossos reais valores. Nós não buscamos a Deus, nós não buscamos melhorar, nós não buscamos amor, sermos tolerantes, caridosos. É muito mais prático nas circunstâncias do meu dia a dia, do cotidiano, porque a escolha da porta larga e a porta estreita não é no momento crucial apenas da nossa vida. Não é um momento que a gente fala assim, nossa, eu escolhi a porta estreita. São escolhas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós temos ali, diante do nosso dia, quando nós acordamos. Quando nós acordamos, a gente tem que ir trabalhar. Eu escolhi, vou trabalhar. Mas como eu vou me comportar e as minhas atitudes diante disso, eu estou escolhendo o que é a porta larga e a porta estreita. A porta larga, eu posso chegar no meu serviço, sentar e não fazer nada. Eu estou me rendendo à preguiça. Ou eu posso chegar no meu trabalho, me esforçar, cumprir o meu dever e terminar o dia com a consciência tranquila que eu utilizei bem o meu tempo. Eu escolhi a porta estreita. Eu escolhi o caminho que vai me levar a cumprir o meu dever. Então, diante de todos os nossos dias, nós temos circunstâncias aos quais nós temos as escolhas a fazer. Entre o que é o estreito e entre o que é o largo. Não é algo apenas uma vez que nós vamos fazer. Porque o caminho em si, ele é longo. Ele não é feito apenas de um momento que nós vamos dizer, nossa, agora eu mudei. Tem um momento em que a gente fala, agora eu vou mudar. Só que, como Jesus disse, na porta larga, o caminho é da perdição. E na porta estreita, ele vai nos dizer que quando nós escolhemos a porta estreita, nós escolhemos a porta da vida eterna. Só que não é só escolher a porta, é o caminho depois dela. E o caminho depois da porta é estreito, é forçoso, requer de nós trabalho, requer de nós disciplina, mudança, para que a gente continue caminhando, para que a gente continue conseguindo carregar uma mala de 10 quilos apenas. Porque nós escolhemos por isso. Nós escolhemos seguir. Então, Jesus fala, larga a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Quão poucos de nós encontramos a porta estreita? Porque é a porta larga das facilidades. Das facilidades do que é material, do que o mundo nos propõe, dos nossos vícios. Quanto não é difícil retirarmos de nós ali os nossos maus pendores, as nossas dificuldades. É forçoso para nós mexermos em nós mesmos para mudar aquilo ao qual ainda nos deixa perdidos, como Jesus vem falar.
em diversas circunstâncias da nossa vida, nós temos que escolher retirar o peso, retirar aquilo que nos entrava, para que a gente consiga caminhar novamente. E são escolhas. Porque a partir da escolha, a partir do momento que eu decido, eu tenho uma boa vontade. Eu ativo a minha vontade. E essa boa vontade, ela vai fazer com que eu opere e faça algo em prol daquilo que eu decidi. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala em 2 capítulos, ele fala da boa vontade e da má vontade. A boa vontade nos leva a Deus, nos leva ao que é espiritual, a felicidade, a verdadeira felicidade. A má vontade, ou seja, quando eu escolho a porta larga, porque é muito fácil eu ficar ali de má vontade e não fazer nada. Deixar as coisas irem levando. Ele fala que a má vontade vai nos levar lá, ao endurecimento do nosso coração, aos nossos vícios, a nossa dureza espiritual. Nós não vamos conseguir angariar os nossos bens espirituais, que é o que a gente realmente vai levar, que é o que a gente realmente vai conseguir carregar em nós, trazer conosco para passar essa porta estreita. Porque o que é material, o que é transitório, o que é vulgar, ele vai ficar. Quando nós desencarnarmos, quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós seremos aquilo que angariamos em nós mesmos. Os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos aprendizados, as experiências, seremos estes. O que nós conquistamos de material foi usufruto, foi oportunidade. Mas a gente não leva, fica, porque a porta é estreita. Próximo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz assim: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmos. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. A estreita é a da salvação, é da elevação, é do progresso, é do nosso crescimento. E para isso, ele nos lembra aqui que é grande os esforços sobre si mesmos, aos quais nós temos que fazer. Por isso que quando a gente ouve dizer, a porta estreita, a gente já vem e fala assim, nossa, vai ser mais difícil, a gente vai ter que passar por dor, por dificuldade. E a doutrina espírita nos ensina, nos traz, que a dor, o sofrimento, é uma ferramenta de transformação, de aprendizado. Depois de uma dor, de uma dificuldade muito grande, se nós formos observar, nós nos transformamos, nós ganhamos uma visão totalmente diferente daquela circunstância. E os Espíritos nos lembram, no Livro dos Espíritos, que nós somos infelizes e sofremos quando, das leis divinas, nós nos afastamos. Isto é, quando nós nos afastamos do caminho. Enquanto a gente estiver escolhendo a porta larga dos prazeres, das facilidades, enquanto nós estivermos caminhando neste caminho largo, nós podemos estar angariando felicidades terrenas, momentâneas, aos quais não nos trarão nada de valores. O nosso corpo, muitas vezes, vai ficar feliz, satisfeito. Mas e o nosso espírito?
o nosso espírito vai estar angariando valor diante dessa circunstância? Os Espíritos nos falaram justamente isso, que nós somos infelizes quando nos afastamos. Quando nós escolhemos ali, passar pela porta larga, seguir aquele caminho. Mas a partir do momento que retornarmos, escolhermos estarmos no caminho, passarmos pela porta estreita, há uma mudança. E nós mudamos a visão de valores. E ele continua, é o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Por enquanto, aqui, vamos recordar que nós, no mundo de provas e expiações, nós ainda escolhemos com muita facilidade a porta larga. Nós ainda nos encontramos focados, direcionados, aquilo que nos satisfaça, aquilo que nos envolva, as ilusões, porque as ilusões vão nos prendendo de uma certa maneira que apenas quando nós caímos em si, tomamos consciência novamente, nós entendemos a verdade. Aí a gente retorna para o caminho e para a porta estreita. Então nós ainda nos prendemos muito no que é externo, no que é para fora, no que é para os outros, no que é para o mundo, no que é aparência. Nós esquecemos que a porta estreita é trabalharmos o que é interior, é trabalharmos a nós mesmos, é trabalharmos o nosso ser, as nossas virtudes, os nossos valores. Próximo. Então, tem no livro O Espírito da Verdade, tem uma mensagem de Emmanuel que ele nos fala a respeito da muralha do tempo. Ele nos traz esse trecho e ele começa nos dizendo justamente a respeito da porta, que a porta é esse instrumento arquitetônico que separa uma coisa da outra. Então ele vem falando na questão da muralha. A questão da muralha é justamente ali, uma defesa, algo que está por defender, proteger. E o tempo? Nós já paramos para pensar o quanto o tempo é uma bênção divina? É uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos construir, para que nós possamos melhor aproveitá-lo. Então, Emmanuel, em cima disso, ele vem trazendo essa mensagem, e ele nos fala justamente da condição de que o tempo, ele define o que é a porta larga da porta estreita. Então, ele fala, ele pergunta, e as portas de Jesus, o que elas queriam dizer? E ele coloca assim, sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo situada à frente de nós. Imaginemos nós, diante de uma muralha, algo muito grande, e que nessa muralha tem uma porta. Imaginemos nós diante dela. E ele fala, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com um justo aproveitamento das horas. Se nós escolhermos a porta estreita, ele fala que é a porta que nos leva ao que é espiritual, ao acerto das horas e ao bom aproveitamento
aproveitamento dessa oportunidade, ao bom aproveitamento do tempo. E ele fala, se escolhermos a porta larga, expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação como lastimáveis perdas de tempo. Quando nós escolhemos a porta larga, ele lembra que em algum momento, quando nós tivermos aquela tomada de consciência, a gente vai falar assim, nossa, mas quanto tempo que eu perdi? Eu podia ter feito isso e eu não fiz. Ele fala que essa porta larga é a porta da perdição, porque enquanto estivermos perdidos, nós estaremos perdendo tempo. E tempo é oportunidade, é bênção divina. O que vai distinguir uma coisa da outra, se é a porta estreita ou se é a porta fechada, é a utilização desse tempo. Porque nós estamos diante da muralha. Se eu estou escolhendo a porta estreita, eu vou aproveitar este meu tempo, as oportunidades que eu tenho. Lembra que são muitos os chamados e poucos os escolhidos? Diante de todo o tempo, eu tenho diversos chamamentos de Deus. Eu tenho diversas oportunidades às quais eu posso aproveitar. E se eu escolho o caminho estreito, eu vou bem aproveitá-las. Eu vou utilizar bem o meu tempo. Mas se eu opto pela porta larga, estarei eu utilizando mal o meu tempo. Utilizando as oportunidades às quais Deus me concede a fazer o que é desnecessário. Mas em quantos momentos da nossa vida nós não escolhemos a porta larga e desperdiçamos o tempo ao qual Deus nos concedeu enquanto encarnados? Porque quando nós buscamos, quando nós pedimos para reencarnarmos novamente, nós pedimos uma oportunidade para que a gente, para poder aproveitar, aperfeiçoar, melhorar, reajustar tudo aquilo que a gente tinha feito outrora, que a gente viu que estava equivocado, que estava errado, para que a gente consiga aqui, começar a caminhar novamente no caminho estreito. Só que quando a gente retorna ao plano físico, ao plano material, a porta larga fala mais alto. O caminho ao qual nós nos acomodamos, as situações às quais nós nos acomodamos, falam mais alto. E aquilo que a gente pediu, que a gente tinha oportunidade, a gente muda. A gente não aproveita a concessão divina. E ele continua. Aquém da muralha, o passado e o presente. Enquanto estamos nós diante da muralha, do lado de cá, estou eu com o meu passado e com o meu presente. Do lado de lá, a partir do momento que eu ultrapassar a porta, está o meu futuro e a eternidade. Porque eu estou mudando de ambiente. Só que, quando eu passo pela porta, eu entro num lugar e saio no outro. Então ele fala assim, de cá da muralha, do lado de cá, onde ainda é o passado e o presente, está toda a minha sementeira. Está tudo o que eu venho fazendo, todas as sementinhas que eu venho plantando, se eu venho auxiliando, se eu venho ajudando, se eu venho estudando, se eu estou me esforçando, trabalhando. E do lado de lá da muralha, ele fala que está o nosso amanhã. A consequência, o reflexo do que nós estamos fazendo hoje. Então, ao passo que eu ultrapassar, eu colherei o amanhã. A travessia de uma das portas é a ação compulsória de todas as criaturas.
Diante dessa muralha do tempo, da nossa oportunidade, ele lembra que a travessia é compulsória para todas as criaturas. Todos nós escolhemos. Todos nós temos as portas para podermos escolher. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Quando nós escolhemos a porta larga, nós entramos no caminho da ilusão. Como Jesus nos falou da perdição, dos nossos vícios, das facilidades, da acomodação. E diante disso nós vamos caminhando no caminho largo e vamos ficando ali durante muito tempo. Até que a gente vira e fala assim, nossa, eu não estou feliz. Isso não está me fazendo bem mais. De repente isso não me completa. De repente isso já não faz mais parte da minha vida, do meu eu. A gente cai a ficha. E é nesse momento que a gente busca o reajuste. Então a gente entrou na porta larga e para sair dela a gente sai querendo melhorar. A gente sai querendo se reajustar diante da lei divina. Diante dos nossos equívocos e dos nossos erros. E ele continua. A porta estreita é a saída do erro e a entrada na renovação. Quando eu vou entrar pela porta estreita, eu escolhi sair do erro, estou escolhendo caminhar na renovação. Eu estou deixando alguma coisa para trás. E essa é a intenção. Aqui ele utilizou a palavra erro. Eu não posso seguir o caminho estreito carregando os meus erros, os meus equívocos, os meus vícios. Eu não posso seguir o caminho estreito carregando 20 quilos de mala, sendo que eu só posso passar com 10. Eu não posso seguir. É necessário que alguma coisa fique. É necessário que a gente se esforce, que a gente trabalhe para isso. O momento atual é de escolha, da porta estreita ou da porta larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola momento a momento. Ele nos recorda que ele fala, lembra. Qual a passagem que estás elegendo, momento a momento na sua vida? Porque a passagem pela porta nos designa o nosso caminho é a todo momento. A gente não pode parar na frente da porta e em algumas circunstâncias ficar em dúvida. Se eu vou para lá, se eu vou para cá. Mas temos que escolher. Ele nos lembra que o momento é de escolha. Escolhermos estarmos ali acomodados, escolhermos estarmos seguindo as nossas ilusões, o que é material, o que é físico, ou escolhermos a nossa evolução. A nossa evolução, a gente fala assim, nossa, mas evoluir às vezes dói, né? É difícil. Porque como Kardec colocou, é o mudar a si mesmo, transformar a si mesmo. E muitas vezes a gente não quer. É tão mais fácil a gente ir levando a vida, do que ter que alterar, parar, refletir, olhar para si mesmo, se autoconhecer e falar assim, opa, essa pecinha aqui não está se adequando. E para que eu continue caminhando, eu vou ter que deixar ela para trás. Só que é muito mais fácil a gente continuar caminhando e carregando tudo o que a gente vem angariando no caminho. A gente vai levando, mas a gente não deixa peso. A gente está carregando muita coisa, mas não está deixando. E a nossa evolução, o nosso progresso, requer que nós
olhemos a nós mesmos. Busquemos justamente deixarmos esses pesos, o que é espesso, para que a gente caiba e continue caminhando. Tem uma passagem, um conto, na realidade, que Humberto de Campos, irmão X, nos traz, no livro Contos desta e Outra Vida. Ele traz lá um conto intitulado O Candidato à Redenção. Então, ele conta ali para nós a história de um espírito que estava lá no plano espiritual, queixoso, choroso, querendo muito reencarnar. Ele queria muito ter a oportunidade de voltar. E ele chorava, ele estava desesperado e fazia as orações. Senhor, eu preciso resgatar o que eu fiz. Eu sei que eu infringi a lei divina. Me ajuda, Pai. Eu aceito reencarnar como um cego, com câncer, paralítico. E foi falando. Naquela oração dele, naqueles pedidos dele, ele falava que para poder resgatar tudo o que ele tinha feito, reajustar com a lei divina, ele aceitava vir enfermo, em condições difíceis. E nessa prece ele falou, vim com câncer, idiotia, e ele foi falando. Até que um dia o benfeitor chegou para ele, virou e falou assim, não, as suas preces foram ouvidas. E diante disso, Deus pede misericórdia, não sacrifício. Então, a proposta que eu tenho para poder fazer para você é a seguinte: você vai reencarnar, vai ter uma vida tranquila, né? Só que para poder resgatar, você vai trabalhar com Jesus e como médium. Como médium, você vai estar ali na doutrina espírita, aprendendo a amar ao próximo, auxiliar, aprendendo tolerância. Você vai estar ali trabalhando como médium para aprender essa doação, fazer pelo outro. E ele, nossa, que bom, vou poder ter uma oportunidade de reencarnar, vou ter um tempo para poder melhorar. E assim se deu. Ele, nossa, eu vou aproveitar, eu vou amar muito os meus irmãos, eu vou ser tolerante, eu vou perdoar o orgulho dos outros, vou auxiliá-los no caminho. E ele fez diversas promessas antes de voltar para a Terra. Ele falou que ia fazer um monte de coisa. E assim fez. Ele reencarnou. No que ele reencarnou num lar tranquilo, com uma família que deu ali um sustento e tal. Quando ele assumiu a maioridade, quando ele fez ali os 18 anos, ele foi chamado a cumprir o seu compromisso. Porque ele fez um compromisso no plano espiritual, que o resgate dele seria através do trabalho como médium. E assim se fez. Ele começou a trabalhar. E um dia, ele ali, jovem, recebendo muitas desaprovações, ingratidão, tinha muita conversa, muita calúnia, e ele se sentiu bem triste, retraído. E num dia de trabalho, ele perguntou ao seu benfeitor o que ele faria, né? E ele falou, o que eu faço quando alguém me caluniar, quando alguém mentir a meu respeito? O benfeitor respondeu, perdoa e ajude. Aí ele disse, e quando alguém não for tolerante comigo, quando as pessoas, né, se sentirem ali maiores, me humilharem? Ele disse, ajuda e perdoa. E ele trouxe diversas circunstâncias aos quais demonstrava que ele precisaria amar, tolerar, ser caridoso. E a resposta do benfeitor era sempre, perdoa e ajuda. Estava difícil para ele. Tinha muita ingratidão, muitos não acreditavam nele. As pessoas
olhavam para ele e acreditavam que ele estava mistificando, e a resposta do benfeitor era sempre: perdoa e ajuda. Diante disso, conta-nos o irmão X, que ele, quando terminou essa passagem, esse momento do trabalho, fizeram-se uma prece muito bonita, por sinal, e aquele homem nunca mais voltou. Tudo que ele tinha prometido no plano espiritual, tudo que ele tinha requerido e ele falou que ia fazer, porque quando ele se propôs a reencarnar, estar nessa situação, ele falou: nossa, eu vou passar pela porta estreita. Ele queria doença, ele queria problemas financeiros, porque ele sabia que enfrentaria dificuldades. Os espíritos propuseram para ele trabalhar como médium. Aquele que queria doença, aquele que queria dificuldade para poder passar pela porta estreita, não conseguiu fazer o trabalho com Jesus. Não conseguiu amar ao próximo, não conseguiu auxiliar, não conseguiu perdoar. E tudo que ele tinha solicitado, ele não conseguiu cumprir. Então, a porta estreita é justamente esse momento, a circunstância em que nós temos a oportunidade de cumprir os nossos deveres, de sermos disciplinados, trabalhar, esforçar. Só que o cumprimento do nosso dever requer muito de nós. Requer um esforço, um sair de si. Só que quantos de nós estamos dispostos a fazer esses esforços? O cumprimento do dever, como eu usei o exemplo do trabalho, o trabalho é o meu dever, é o qual eu assumi essa responsabilidade. Eu acordei, eu fui cumprir o meu dever. Se eu escolhi trabalhar com preguiça, ou se eu escolhi me esforçar, eu escolhi a porta estreita ou escolhi a porta larga. Somos nós nas nossas vidas, somos nós na nossa circunstância. Dificuldades, problemas, dores, todos nós temos. Nós escolhemos, nós temos também, as nossas questões reencarnatórias, mas Jesus nos diz que nós podemos passar pela porta estreita. Porque se nós ficarmos ali enquanto largos, num caminho largo, nós não vamos conseguir nos olhar. Nós não vamos conseguir perceber a nós mesmos, alterar os nossos valores, alterar os nossos pensamentos, o nosso caminho. Próximo. Então, para terminar, Jesus nos deixa uma mensagem em João, e ele nos fala o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Lembre que Jesus é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. E neste momento ele fala: eu sou a porta. Eu estou aqui, para demonstrar a passagem. A porta não é a mudança de um ambiente para outro. E aqui ele está falando assim: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá nas pastagens. E nós, como essas ovelhas, nós ficaremos satisfeitos quando estivermos passados, quando estivermos próximos de Jesus, estivermos com Ele. O Sermão do Monte, onde está essa passagem, é a síntese dos ensinamentos de Jesus, do que Ele nos trouxe, do que Ele nos exemplificou. E aí Ele nos lembra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, é a Ele que nós devemos seguir, os teus ensinamentos.
Enquanto estivermos com Ele, mesmo que estivermos em dificuldade, nós teremos sustento, nós teremos pastos, pastagens, como Ele mesmo falou. Ele é a verdade, porque Ele nos tira do caminho da ilusão, porque Ele nos tira do caminho da perdição e nos apresenta o que é real, o que é vida. E a vida é a vida espiritual, é a vida do Espírito. Enquanto estamos aqui encarnados, nós estamos com uma oportunidade, com um corpo físico, mas retornaremos à vida eterna, ao que é espiritual. E lá, a gente vai ter que passar pela porta estreita. E a gente só vai levar o que é nosso, os nossos valores, aquilo tudo que nós angariamos. E todas as vezes que nós escolhemos estarmos com Jesus, escolhemos seguir o seu caminho, a sua proposta e os seus ensinamentos. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a atenção de todos, que possamos retornar aos nossos lares, com Jesus em nossos corações, e levar daqui toda a esperança, toda a luz, todo o amor, toda a sabedoria, e que dentro dessa sabedoria nós possamos saber escolher entre o que é a porta larga e a porta estreita, entre o que é ilusão, o que é verdade, o que ainda é exterior e o que é realmente interior, que é o nosso trabalho, o nosso esforço, que nós vamos fazer para que a gente continue caminhando junto com Jesus. Obrigada.